Salve pessoal, saúde e esporte, hoje em destaque no 3A Pode Mais, que tem patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra e Barcelos Esportes. Eu sou Mário Dias Ferreira, estou com Karen Casalini e Armando Barcelos, beleza? Fala Mário, beleza? Olha, nossa convidada hoje é mestre e doutora em endocrinologia pela UFRJ, pesquisadora e professora de medicina, mas também é ciclista de alta performance. Doutora Diana Santini, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Mário. Prazer estar aqui. Olha, com você. prazer nosso. E a gente vai falar um pouco também da sua carreira, do seu lado esportivo. Mas para começar, o tema deste podcast de hoje é o seguinte, e já te faço a pergunta. Reposição hormonal é doping? Depende de qual hormônio você está falando, né? Então, por exemplo, mulher no climatério e menopausa, onde você já tem uma falência ovariana, com queda dos níveis de estrogênio e progesterona, com sintomas, ela vai se beneficiar da reposição hormonal. E o hormônio que você tem que repor é o hormônio do ovário, que é o estrogênio e a progesterona. Se ela tiver útero, você tem que usar progesterona. Então, isso não é doping, tá? O que é doping é a reposição inadequada de testosterona que a gente vê por aí nas mulheres. E lembrar que na menopausa não há um déficit de testosterona. A testosterona não cai na menopausa. Ela começa a cair em torno de 25, 30 anos, depois ela fica estável. Então, não há uma indicação para usar testosterona na menopausa e no climatério. Tem uma condição muito rara, que depois eu posso falar mais para frente, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. É a mulher que sofre, né, com a falta de libido. Ela precisa estar devidamente estrogenizada, com progesterona, e aí se ela ainda tiver esse transtorno do desejo, você pode considerar testosterona. Mas não existe uma testosterona para mulher, não existe assim, nada feito com bula, e aí você vai ter que manipular, acompanhar, mas se ela resolver usar testosterona, por conta da sua condição, ela não pode competir. Vai ser doping, independente da dose que ela use. Ah, mas eu tenho um transtorno. Tudo bem, você escolhe. Ou você compete sem testosterona, ou você usa a sua testosterona para ter seu libido e tudo bem. Mas vamos lá, existe uma, eu não sei, né? Eu sou leigo no assunto, mas eu sei que existe números que indicam esse nível de testosterona, de estrogênio. Sim. Vamos lá, a partir de um nível passa a ser doping, né? Abaixo daquele nível não. Então, vamos separar os sexos. Porque é diferente. O nível é diferente e as considerações também. Então, por exemplo, um homem que tem testosterona normal, ele não tem indicação de testosterona, ele usar qualquer nível, vai ser doping. Qualquer nível? Qualquer nível. Por exemplo, você pega uma pessoa, sei lá, com 70 anos, ela já, obviamente, ela não vai... Não pode ser usada no esporte. Então, assim, esse é o ponto. Eu também concordo com isso, tá? Eu acho que a partir do momento que você repõe... É a regra do esporte. É a regra. Não, mas porque tem mesmo gente se que... for baixa a testosterona... Assim, vai ter uma situação que você vai ter que comprovar que ele tem uma doença, uma condição clínica, com uma série de exames de investigação, que ele tem deficiência e ele precisa disso para viver. Aí você vai ter que mandar todo o relatório, a prescrição para a UADA. Eles podem aprovar ou não. Porque o que acontece com muita frequência é o seguinte, é o cara que não tem problema, não tem deficiência, começa a tomar para performar, ganhar massa muscular, Ele suprime o eixo. Porque ele começa a tomar, ele diminui a produção, diminui a FSH, então ele suprime o eixo. Aí, se ele para de tomar, o eixo não retoma imediatamente, vai estar baixa. Então, o que a gente vê com mais frequência é a pessoa ter uma deficiência secundária a um período crônico de uso. Então, ela acabou desenvolvendo uma disfunção, uma deficiência, porque você suprimiu o eixo. É aquela história, se você começar a usar, você vai precisar usar praticamente para a vida toda. Existe algum doping mais eficiente do que a testosterona? Olha, sempre tem que a gente não sabe. O doping surge depois que aparece uma coisa. Eu estou te perguntando isso porque eu assisti... Depende do esporte. Eu assisti num podcast, o cara comparando uma pessoa que é sedentária, tomando testosterona, com uma pessoa que não é, que faz exercício regularmente, e assim, o ganho de força da pessoa, né, depois de testado, que toma testosterona é muito maior do que o cara. É muito maior. Não tem comparação. Cara, mas como é que pode isso? O cara treinando
ele ainda assim perde para uma pessoa sedentária que toma testosterona. Por isso que eu pergunto, existe algum dope mais potente do que a testosterona? Porque, cara, o cara vira um super-homem. Depende do tipo, né? Porque existem vários tipos de testosterona, mas ela é o anabólico, né? Que tem maior efeito na massa muscular. Sim. Só que a ciência ela vai evoluindo. Então, o doping está sempre correndo atrás do avanço da ciência. Eu brinco que o doping... Isso que eu tô falando. Pode surgir, a gente ainda não sabe, né? O doping é um vírus, né? E o antidoping é um antivírus. Né? Exatamente. Tem que ter o vírus para ter o antivírus. E a gente está vendo hoje uma quantidade muito grande de mulheres tomando testosterona. Isso faz muito algum preocupante. mal? Claro que faz. Então, assim, a mulher, ela tem níveis de testosterona sempre baixo. O normal é estar baixo. Então, para começar, não existe indicação de dosar testosterona na mulher, porque vai encontrar baixo. A única indicação é você suspeitar que ela tem um excesso. Então, uma mulher que tem pelos no corpo, acne de forma excessiva, voz grossa, uma alopécia, né? Sinais virilizantes. Aí você tem uma série de condições clínicas que pode estar levando ao aumento da produção de androgênios, como doenças na suprarrenal, tumores ovarianos. Aí você tem indicação de dosar, mas a sua suspeita é excesso. Eu estou buscando um tumor produtor de androgênio para tratar. Uma mulher que não tem síndrome clínica de excesso, você não tem indicação, porque vai estar baixo. O que acontece? Os kits laboratoriais, eles foram feitos para pegar níveis masculinos. Então, os níveis femininos vão estar sempre abaixo. Eles não são sensíveis para pegar os valores baixos femininos. Então, aí o que acontece? As pessoas inventam um problema para criar uma solução. Inventam que tem uma deficiência na mulher para dar a ela uma solução. Por que vai acontecer? Ela vai tomar, vai se sentir bem. Ela vai se sentir mais disposta, vai melhorar o libido, vai ganhar massa muscular, vai secar. Ela vai falar, nossa, isso é uma maravilha. É um discurso muito sedutor. Qualquer pessoa, pode até ser profissional de saúde, que veja um discurso desse ou experimente, vai dizer, nossa, isso é ótimo. Ela não vai querer outra coisa. Só que a conta chega. Pois é, eu acho que é comparável a uma droga, né? É uma droga. É uma cocaína. Droga. É maravilhoso na hora. E quais são os efeitos assim, a longo prazo? Para a mulher. Para a mulher. Até porque ela não precisa dessa testosterona alta. Os benefícios a gente já sabe, né? Vai se sentir disposta, com energia, libido, etc. Mas, dependendo do tempo e da dose, ela vai começar a ter sinais virilizantes e tem um outro risco também para a saúde. Então, os sinais seria queda de cabelo, porque é uma condição muito relacionada à testosterona, à alopécia androgênica. Mudança da voz, vai ficando grossa, e isso não muda. Vai tendo aumento do clitóris, e pode ter um aumento muito significativo, e isso não reverte, só cirurgicamente. Acne, a oleosidade, a pele muda, vai criando pelos pelo corpo, em áreas masculinas. Então, algumas começam a fazer barba. E mesmo em dosagens bem baixas... Mas então, eu estou falando isso porque eu conheço várias mulheres conhecidas que estão tomando. É um efeito dose dependente, mas todo hormônio tem receptores específicos. Então, tem pessoas que são mais sensíveis e outras menos. Assim como qualquer outro hormônio. Por exemplo, anticoncepcional. Tem uma mulher que toma, sente dor na mama, a outra não tem. Uma sente inchaço, a outra não sente. Uma sente dor de cabeça, a outra não sente. Então, existe uma variação de resposta entre as pessoas. Tem a ver também com o tipo, com a dose e o tempo de uso. Só que existem efeitos que podem acontecer independente da dose, como, por exemplo, uma hepatotoxicidade. Você pode fazer uma lesão hepática, independente de uma dose baixa, né? Existe um risco que também não se fala muito, que é o risco cardiovascular. Sim. Porque a testosterona ela aumenta a produção de hemácias, então o sangue vai ficar mais viscoso, vai ficar grosso, tem o risco de trombose, tem o risco de aumentar o colesterol e aumenta o risco cardíaco. E não é só o músculo periférico que cresce, o músculo cardíaco cresce. Ele é um músculo que está funcionando o tempo todo. E aí, um músculo que cresce rápido, de repente, como é que ele vai acomodar, né, aquele espaço todo, o volume de sangue e tal? E aí vem a insuficiência cardíaca. Então, assim, a dose baixa, ela é relativamente segura, entre aspas, porque ninguém garante essa segurança, entende? A longo prazo. A longo prazo. Ninguém nunca estudou o uso de testosterona em mulheres por 15, 20 anos. Tá, independente de ser mulher ou homem, eu acredito que cada um tem uma individualização em relação a essa quantidade
de testosterona, seja mulher ou seja homem. Por exemplo, você pega homem com taxas maiores e taxas menores. Dentro de um valor de referência tem uma oscilação. Sim, tem uma variabilidade. Existe algum estudo que diga que a pessoa que tem uma taxa maior, ela é mais propensa a dar resultado do que quem tem uma taxa menor? Existe essa relação? Sempre todo mundo pensou. Você imagina, dentro de um valor normal, isso. Um homem com 300 vai desempenhar menos que um homem com 800. Quais são as taxas? É de 300 até quanto? Então, isso varia com o kit, tá? Mas fica em torno de 250 a 300 o limite inferior e 800, 900 o limite superior. Eu tenho amigos meus, cara, que fazem teste. Não tem relação. Cara, 1.200 que ele tem natural. Natural. Assim, não existe uma relação de dizer assim, olha, você quando está com 800, você vai estar desempenhando melhor do que com 300 ou 500, tá? Não é uma curva linear. Não é esse o fator de desempenho. Não. Tá. Agora, você tem uma variação individual. Então, por exemplo, você, Armando, se tiver uma noite de sono ótima, tiver feito musculação no dia anterior, tiver se alimentando bem, você vai acordar em jejum, colher, vai estar num nível. Aí, no outro dia, você não dormiu direito, foi dormir super tarde, bebeu na véspera, não malhou, comeu mal, acordou várias vezes, dormiu super mal, acorda cansado, vai dosar, vai estar outro. É outro valor. E isso influencia na performance no dia seguinte. Com certeza. Né? Então, a dosagem de testosterona, ela, no homem principalmente, ela deve ser feita também com esse cuidado. Você precisa de 2 dosagens para caracterizar como baixa, dizer que tem deficiência. Ela deve ser colhida em jejum, nas primeiras horas do dia. Isso faz através de exame de sangue? Exame de sangue. Tá. Então, uma pessoa que colhe 6 da manhã vai ter um valor. Se ela colher meio-dia, vai ter outro valor. Então, ela precisa ser nas primeiras horas, porque tem uma secreção circadiana. Entendi. Você tem um pico de produção, começa na madrugada, no início da manhã. Tanto que ereção espontânea matinal é um sinal clínico de que está tudo bem. Quando o homem começa a ter queda de testosterona, cai o libido, né, sintomas de hipogonadismo, cai essa ereção espontânea, porque você tem um pico da testosterona na madrugada. Então, o horário de coleta, como você colhe, se você está em repouso, você saiu correndo atrasado. Então, isso tudo pode interferir na dosagem e a pessoa oscila ao longo do tempo. Mas, respondendo o que você perguntou, se tem um valor que você vai funcionar mais ou melhor ou pior, não tem. Dentro de uma faixa normal, não existe essa relação estabelecida. Existe essa correlação. Não. Pode falar, Mário. Não, vai lá, eu ia fazer é porque assim, o assunto é bem... O assunto é bom, né? É muito bom, Por exemplo, eu particularmente, quando eu faço trabalho de força, eu sinto que tem uma melhora realmente... E acontece isso. Até na libido mesmo. Sim. Sim. Impressionante. Isso já está demonstrado bem na literatura. Principalmente treinamento de membros inferiores. Isso. O exercício resistido, o exercício de força, é uma forma de você aumentar a testosterona endógena natural. E essa é a melhor testosterona que tem. Inclusive nas mulheres. Nas mulheres também, nas mulheres e nos homens. No trabalho de força. Então, quer dizer, o ciclismo não tem nada aquele negócio que pedala... Tem uma coisa, detalhe que assim, as pessoas não sabem, esporte de endurance, principalmente triatlon, ciclismo de resistência, corrida, maratona, são os esportes que fazem com que você queime muita gordura, fique com muito baixo peso, eles podem levar a uma queda na testosterona. Porque um dos órgãos que participa dessa metabolização é o tecido adiposo. Então, quando o homem começa a perder muita gordura, e a mulher também, eles podem ter queda dos níveis de testosterona. É das primeiras coisas que começa a sinalizar aquela síndrome RED, né? A deficiência energética relativa, que a mulher para de menstruar. Né? E o homem começa a falar que o rendimento está caindo. Então, endurance excessivo, perder gordura de forma excessiva também pode levar à queda. Entendi. Deixa eu aproveitar aqui um gancho que você falou, até porque os atletas estão cada vez mais fazendo esporte até com a idade chegando, o master e tudo. Sim. Sintomas da menopausa. Para as mulheres, chegou alguma... A gente fez uma caixinha de perguntas também, pessoal. Fiquem à vontade aqui no 3A Pode Mais, no Instagram, aqui no nosso YouTube. A gente tem sempre a galera interagindo quando sabe que nossos convidados são especialistas, que é o seu caso. O tratamento para aliviar os sintomas da menopausa, o que você pode falar para quem está nos acompanhando agora? Seja um atleta de alto rendimento ou que quer manter a forma, fazer uma atividade física, uma corrida. Então, lembrando que menopausa é quando você tem a parada total da menstruação pelo menos um ano. Então, um diagnóstico retrospectivo. Então, antes disso, ela começa aquela fase de transição que é o climatério, onde ela começa a mudar os padrões de ciclo, eles ficam mais curtos, às vezes pula 1, 2 meses, e já pode ter esses sintomas porque você já tem uma variação e uma queda dos níveis de estrogênio e progesterona. E ela já pode usar a reposição hormonal feminina, isso não é doping, e vai melhorar a qualidade de vida dela
desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. Não é doping. Não é doping. A partir de que momento ela começa a usar? Então, a partir de 40, 45 anos, você já pode estar entrando no climatério. O climatério é um período de transição que antecede a última menstruação e ela fica em torno ali os primeiros anos pós a parada. Então, seria perimenopausa, tá? Então, o climatério ele pode levar 5 a 10 anos antes de parar, antes da última menstruação. Então, a mulher já pode, com 45, 47, 48 anos, já ter alguma queixa. E o que vai chamar a atenção dela? O ciclo menstrual, que ela... É a primeira coisa. É uma coisa assim, que chama muita atenção, mas não é uma obrigação. Ela pode estar com o ciclo certinho, mas começar a ter ondas de calor, isso é muito específico, é bem característico, são fugazes. Ela está bem, de repente, vem um robô e começa a crescer o calor, assim, do tronco para o rosto. Né? Falou quem já sentiu, né? E aí... dá aquele calor, aquela quentura, de repente passa... Uma alteração absurda de humor também. Alteração de humor, insônia, às vezes um cansaço, ganho de peso. Lembrar que assim, o hormônio feminino, assim como o masculino também, ele altera o humor. Tanto que a TPM, a tensão pré-menstrual, é uma coisa muito bem caracterizada, estabelecida. Quer dizer, você tem aquela fase ali antes da menstruação, onde o estrogênio caiu, a progesterona está lá em cima, ela começa irritação, alteração de humor. Ouviram? É para os homens, né? É uma coisa transformadora, que é comer mais carboidrato, mais ansiedade. E só que imagina isso ao longo de meses a anos. Então, o climatério, algumas mulheres falam, é uma TPM eterna. Ou é uma TPM diária, porque às vezes ela não se reconhece. Então, ela começa a sentir esses sintomas, está nessa faixa, né, de 40 e poucos anos, antes de 50, ela deve procurar um médico para avaliar e conversar se ela pode usar, se não tem uma contraindicação. Então, lembrando que mulheres que têm história de doença cardíaca, infarto, história de AVC, trombose, não podem usar, história de câncer, de mama, de útero, endométrio, porque são hormônios, são câncer que tem receptor de estrogênio. Então, se você usar o estrogênio, você pode estar alimentando aquele tumor. Então, geralmente são tumores que a gente contraindica. Aí, se tiver curado, ressecado, tem que conversar com o ginecologista, o especialista. A verdade é que tem sempre que ter um acompanhamento médico. Sempre tem que ter um acompanhamento. E não é isento de risco, tá? Então, assim, aqui eu estou falando que o benefício vai ser maior do que o risco. Ou seja, a vida dela está um transtorno, ela vai fazer reposição hormonal por um período para melhorar. E não é para a vida toda. A reposição hormonal você faz por 10 anos. Porque aquele período de transição, que é o período mais difícil mesmo. E você não faz uma dose, que é a dose que ela tinha ciclando. É uma dose muito mais baixa do que um anticoncepcional, por exemplo. E essa dosagem da pessoa que começa a fazer essa reposição hormonal nesse período, já pode ser considerado um doping ou já não é doping? Não é doping mais. Estrogênio e progesterona não são doping. Assim como o anticoncepcional não é doping. Ela vai melhorar a qualidade de vida dela, mas isso não vai ser uma disputa ilegal. Ou seja, é uma mulher... Não tem um ganho de... Não, ela pode perceber, comparando a ela mesma, que ela está melhor. Por quê? Porque ela está dormindo melhor, ela está recuperando. Entendi. Entendeu? Ela está com uma qualidade de vida melhor. Aliás, o sono eu acho que é o melhor doping de todos. Melhor doping natural. Mas ele não é proibido. Então, assim, o problema é uma substância que é trapaceira, ou seja, que vai te dar uma vantagem competitiva ilegal. Por isso a testosterona ela é doping e o estrogênio e a progesterona não. Uma coisa que faz mal para a saúde é doping também, mesmo sem dar vantagem. Por exemplo, maconha. Maconha é doping. Por quê? Porque faz mal à saúde. Então, nem tudo que dá vantagem competitiva é doping. Uma coisa que não dá muita vantagem pode ser doping. A cocaína dá uma vantagem competitiva. E também faz mal à saúde. Então, é doping por 2 motivos. Até a música, né? O nego não deixa correr de música. Essa informação que você passou é muito legal, porque eu tenho amigas que estão nesse período aí de pré-menopausa e que não estão fazendo reposição hormonal ela porque não vai estão poder usar a testosterona. Mas não estão fazendo uma reposição hormonal com estrogênio e progesterona porque estão com medo do doping. Não, pode usar. Inclusive, o anticoncepcional, que a mulher usa para não engravidar, é hormônio feminino, é estrogênio e progesterona, mas numa outra dosagem que impede ela de ovular. Então, e isso é uma coisa importante, porque nessa fase de climatério, ela pode ovular eventualmente, pode não ser assim todo mês, mas tem ciclos ovulatórios, ela pode engravidar, inclusive com a terapia de reposição hormonal, porque são 2 coisas diferentes. Então, pensa assim, anticoncepcional, é estrogênio e progesterona. A grande maioria tem progesterona isolada e tudo, mas você usa numa dose alta o suficiente para suprimir a ovulação.
E ela não ovula, não menstrua. Inclusive, tem muitas mulheres que sofrem tanto com a menstruação, que têm cólicas, que passam mal, que precisam fazer uso contínuo e que são atletas, porque sabe que numa competição... Imagina, você está num triatlon menstruada, numa prova de um Ironman. Então, ela pode usar. Exatamente, isso não é doping. Isso, às vezes, é uma saída para ela lidar os sintomas, né, da menstruação e da TPM, conciliando com a data lá da competição. O ideal é até que a pessoa teste isso antes, né, para ver se ela se adapta. Não vai testar, né? na véspera. Então, estrogênio e progesterona como anticoncepcional, que é uma dose muito mais alta, não é doping. E a terapia de reposição hormonal da menopausa, que pode ser estrogênio, progesterona vaginal ou até o DIU de progesterona, ou estrogênio e progesterona, ou só progesterona, também não são doping. Não vai trazer vantagem competitiva e todas podem usar. O que vai ser doping é se ela usar testosterona, independente da indicação. Eu tenho indicação, meu médico falou, não pode competir. Aí você escolhe, é uma decisão, tá tudo bem. Uhum. Só que ela sabe que se fizer o teste vai pegar, mesmo que ela esteja usando uma dose super baixa e que não dê vantagem. Sabe aquela dose tão baixinha? Mas nem adiantou nada. Vai ser doping. Então, só para deixar claro, por exemplo, eu tenho 250 que está abaixo da linha média dos homens. Tomei testosterona, não posso competir. Não pode competir. Porra, aí, galera, é isso que eu queria falar para vocês. E assim, no sexo... Essa é a minha linha de raciocínio. Não e no pode sexo competir. masculino, aí agora a gente falou muito da mulher, mas no sexo masculino é o seguinte, a gente tem homens que claramente têm deficiência, que tem alguma disfunção, algum problema, que está baixo, com sintomas. Então, não, o cara não tem problema, ele simplesmente tomou porque está achando que o nível dele está mais baixo. Ele poderia fazer uma musculação, por exemplo, e melhorar. Mas existe o homem que tem o hipogonadismo, que tem a deficiência, que tem algum problema testicular, que tem algum problema hipofisário, que tem indicação formal, tá? Esse homem, para ele usar testosterona e competir, ele vai ter que submeter um relatório médico, uma prescrição alada, e pode aceitar ou não, vai depender da condição, do motivo, da investigação de quem está lá. E como é que você limita, por exemplo, num caso desses, né, que a pessoa está comprovadamente, ele tem um problema e pode sofrer essa ajuda, né, externa da testosterona? Qual é o limite, por exemplo? Porque ele pode tomar isso em várias doses, né? E como é que isso é testado? Como é que funciona? Então, no homem, você faz a dosagem hormonal e ela deve estar naquela faixa de referência, esse é o primeiro ponto. 300 a 800? Isso, está ali na faixa normal. Mas a gente avalia também outros parâmetros clínicos, como, por exemplo, o hematócrito. Tá. Então, se ele tem um hematócrito acima de 52, 53, já começa a aumentar o risco de trombose também, de hiperviscosidade. É uma recomendação para você tomar cuidado, reduzir dose, espaçar o tratamento. Um outro ponto também que chama atenção é um aumento muito grande do PSA. Porque, da mesma forma que o estrogênio estimula a mama e o útero, a testosterona estimula a próstata. E aí você tem que fazer também um acompanhamento disso, né? Então, antes de usar, você tem que ter uma avaliação da próstata. Né? Se o cara tiver um PSA acima de 4, ele tem que fazer uma investigação, saber se não tem um tumor, nada disso. Não é uma contraindicação absoluta, mas... E uma história de câncer de próstata não é uma contraindicação também, desde que ele tenha sido curado e tratado. Entendi. Mas isso é um acompanhamento que você também tem que ficar de olho. Assim como outros parâmetros metabólicos, como colesterol, glicose. Então, são parâmetros que também sofrem influência direta da testosterona e você tem que estar acompanhando. Caramba, é muita coisa. Os hormônios bioidênticos, tem alguma diferenciação desses tipos de hormônios? Foi ótima essa pergunta, porque as pessoas começam a criar nomenclaturas para atrair as pessoas, né? Mas não existe um hormônio que é exatamente igual ao que a gente produz, tá? Começamos na mulher, inclusive na menopausa, a gente começou com o hormônio equino. As primeiras terapias de reposição hormonal das mulheres era o hormônio estrogênio equino conjugado. Você imagina, você está tomando o hormônio da égua. Né? Aí depois eles começaram a melhorar, começou a sintetizar, virou hormônio sintético. Até hoje eles estão fazendo um hormônio bioidêntico, que é tentar se aproximar o máximo possível do hormônio que a gente produz, mas não é igual o seu, idêntico, assim, é semelhante, tá? Isso acontece tanto nas mulheres quanto nos homens. Mas o mais importante, assim, se é bioidêntico ou não, é a gente usar um hormônio que já foi devidamente testado e aprovado. Sim.
eu estou falando isso porque hoje a gente vive num momento que as pessoas estão manipulando muito o remédio e usando. E na manipulação, você não tem controle. Você não sabe de onde veio aquele sal. Veio do Paraguai, da China. É aquilo mesmo que está dizendo que botou? Pois é, esse é o problema. A contaminação. Então, assim, atleta tem que tomar cuidado com contaminação. Porra, isso tem demais, cara. Demais. Aí você está fazendo um estrogênio e o bioidente está contaminado com o cara lá mexeu, porque estava manipulando na bancada com testosterona. Sim. Então, a farmácia de manipulação tem que tomar muito cuidado, Eu não prescrevo hormônio manipulado. Por quê? O hormônio que você tem na farmácia, ele foi testado num número grande de pessoas, um perfil específico. Ele tem uma bula dizendo tudo que pode acontecer, como que é a forma de você usar, a dosagem. Tem diversas apresentações com diversas indicações. Por que você vai manipular se eu já tenho um pronto que já foi estudado, testado, entendeu? Você já viu alguém tomar anticoncepcional manipulado? Nunca. Já pensou se você engravida? Mas vai fazer reposição hormonal manipulada. Não, tem muita gente, cara, que é pego em doping exatamente por essa questão, contaminação. Né? De contaminação cruzada. E é muito sério. Então... E até em carne, porque carne de porco parece que... Não, alimentos contaminam. Imagina hormônio, medicamento. Porque bota hormônio pro porco e aí você come a carne e aí é contaminado indiretamente e pega no doping. Hambúrguer tem muito até você provar, né? Que até um provar, exatamente. Então, e todo atleta não tem como dizer assim, desculpa, eu não sabia. Ele, a partir do momento que ele está usando um remédio manipulado, ele tem que estar ciente que existe um risco ali. Quando você pega um produto, ele tem ali no rótulo e tudo, você tem como justificar. Agora, na manipulação, desculpa. Uma dúvida que eu tenho desses hormônios bioidênticos, já que eles não são exatamente o hormônio que a gente produz. Uma pessoa que teve câncer que não pode, né, fazer reposição hormonal. Esses bioidênticos seria algo diferente? E a pessoa poderia fazer um tipo de reposição? Não, é hormônio do mesmo jeito. É do mesmo jeito. É hormônio. Que tristeza. Vamos lá. É hormônio do mesmo jeito. E as famosas canetas? Aonde que elas entram nessa história? Então, se entram, né? De repente não, as entram, canetas não são doping, que não foi a pergunta. Tá. Mas são substâncias que estão sendo monitoradas pelo doping. Tá. Qual é a diferença? A monitorização é quando o comitê antidopagem começa a ver um uso excessivo pelos atletas, um uso abusivo. Mas isso consegue ser quantificado em algum exame? O quanto consegue. E são medicamentos que têm uma meia-vida longa. Então, você pode ter tomado mês passado, se fizer o teste, você ainda tem... Elas têm uma meia-vida tão longa que você pode fazer a cada semana, às vezes a cada 10 dias, você ainda está com ela na circulação. Não é doping, mas quais são os riscos dessas canetas emagrecedoras? Então, não é doping ainda, mas se eles entenderem que o risco está sendo muito alto por colocar em risco a saúde do atleta e das pessoas, eles vão botar como doping. Então, qual seria esse risco? Primeiro, o uso de uma pessoa que não tem indicação. Assim, eu estou falando de medicamentos que revolucionaram o diabetes e a obesidade. Reduz risco cardiovascular, reduz tudo. Porque o negócio é maravilhoso. É maravilhoso. Ele foi estudado no indivíduo com sobrepeso, obesidade e diabetes. Ele não foi estudado no atleta. Entendi. Isso é uma população não estudada ainda pelas canetas. Então, o atleta ele tem uma fisiologia completamente diferente do não atleta. Alimentação, tudo é diferente. Mas tem atleta que briga com a balança, tem essas dificuldades. Então, aí ele começa a entrar numa indicação. Ele tem obesidade e é atleta. Existem muitos atletas. E tem esportes que o peso muda a categoria. Isso pode levar a uma vantagem competitiva. Então, um atleta de luta, por exemplo, quando ele desce peso, ele vai para uma outra categoria e ele leva vantagem. Então, por isso que a UADA está monitorando e em algum momento vai dizer, será que vamos colocar como ganho de vantagem? Porque a gente tem remédio, como, por exemplo, remédio para pressão diurético, que a gente sabe dos benefícios da indicação, mas para o esporte é doping. Então, isso é uma coisa que a agência ainda vai definir. E, para isso, monitora com estudos, com relatos. Isso, por exemplo, existem substâncias que, para o esporte A é doping, para o B não é. Existe. É mesmo? Beta-bloqueador, por exemplo. Para atirador. Para atirador, leva vantagem, porque ele não treme tudo. Sim. Então, para outros esportes, por exemplo, para o ciclista não vai dar tanta vantagem. Mas para atirador, sim. Então, tem substâncias que são intra-esporte,
ou intracompetição, fora de competição, tem substâncias que são para um determinado esporte e para outros não. Como o assunto começou com a testosterona, ele é doping para todos os esportes. Entendi. Em todos, né? As canetas, que são as canetas para diabetes, obesidade, são monitoradas por isso. A gente precisa de mais dados, mais estudos, etc. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que tem um peso normal, que está fazendo uma competição onde ela vai no limite dela e ela está tomando a caneta e ela vomita, e ela desmaia, e ela faz uma diarreia, um vômito, a gente está começando a ver um risco para o atleta. Engraçado. Então, isso a agência pode considerar. Não, vamos tirar porque aqui está colocando em risco a vida deles, entende? E aí, os efeitos colaterais da caneta são esses, né? Os principais estão relacionados ao trato gastrointestinal, porque elas atuam no esvaziamento. Como é que é o efeito da caneta? Vamos lá. Então, ele inibe a fome? Ele tira a fome, tira o apetite, você não consegue comer. Então, o atleta, por exemplo, que precisa de comer, principalmente o endurance, fica fraco. O Fabrício Braga teve aqui, ele falou da perda de massa muscular. Perde massa muscular, ele vai ficando fraco. Tem pessoas que ficam prostradas, tem pessoas que ficam com dor de cabeça, até porque não estão comendo. Tem pessoas que têm uma tendência maior à hipoglicemia. O próprio esporte pode dar, e ela, no esporte, comendo pouco, né, pode fazer uma hipoglicemia. Ele retarda o trânsito gastrointestinal, então a comida fica mais tempo ali. Então vai atrapalhar, inclusive, a absorção de gel, de isotônico, fica ali, ó, indo e voltando. E aí ela tá ali naquele... Porque quando você está no exercício no limite, você já tem vontade de vomitar, né? Verdade. Se você não está com vontade de vomitar, você não está no seu limite. Exatamente. Fez um FTP, um teste. Isso eu conheço bem. Então e eu não uso caneta, hein? Pois é. E aí você imagina, você está ali no seu limite, zona 4, zona 5, usando caneta. A chance de você desmaiar, cair duro, é muito grande. Então, tem esse risco no exercício de muito alta intensidade, que é o esporte competitivo. E o efeito que a gente vê, assim, independente de esporte, é muito efeito gastrointestinal. Então, arrotos, azia, sensação de estufamento, de gases, constipação, diarreia. E tem um efeito que as pessoas não falam, que é um efeito psicológico. Isso, cara. Isso que é importante. Esse tema aí é interessante. E a pessoa fica dependente, com medo, né, de ganhar peso depois. Aí ela começa as canetas, perde peso. Aí ela não quer parar, porque sabe que se ela parar, ela vai comer mais. O pessoal fala do efeito rebote, né? Não, mas a gente tem amigos, inclusive esse final de semana, a gente conversando, né? Dizem que ele usa a caneta, tem efeito zero para ele. Ele continua gordo, não adianta. Ele toma e continua gordo. Eu até continua comendo. Ele não emagrece. Ele simplesmente não emagrece. Mesmo fazendo uso do medicamento, ele não consegue alta. Dose alta. Mas ele não faz dieta. Cara, eu não ele sei. É diabético. É diabético, né? Então, aí assim, a gente... Vou mandar ele te procurar, hein? Tá, pode mandar. Tem que ver se ele não está tomando uma medicação que leva a ganho de peso. Porque, assim, eu tenho muitos pacientes com diabetes que eu passo as canetas que levam a perda de peso, mas tomam insulina também, porque precisam. E a insulina é um hormônio que engorda, um hormônio anabolizante, que é doping. Antes das canetas... Mas no diabético, você tem que fazer a cartinha. Imagina, você tem um paciente com diabetes tipo 1, que tem que usar insulina, senão morre. Então, ele vai precisar de uma cartinha, da autorização, do relatório e tudo, e a UADA vai liberar. Mas você tem que comprovar que ele é diabetes tipo 1. Eu não sabia que insulina era doping. É doping, é um hormônio anabolizante. E tem muita gente que usa, assim, fisiculturismo para ganho de massa muscular. É mesmo? Porque é um hormônio anabólico, igual hormônio de crescimento. GH. Não sabia disso. GH também. Que tem muita gente que usa, E o GH, ele atua como anabolizante porque o GH estimula o fator de crescimento insulina-like, que é o IGF-1, que é igual a insulina. E aí ele faz o efeito anabolizante. Então, esse paciente, esse seu amigo, possivelmente ele deve estar tomando outros remédios que pode estar levando ao ganho de peso, aí fica 0 a 0. Entendi. Tem pessoas que têm resistência insulínica, o diabetes tem, né, o diabetes tipo 2 tem resistência insulínica, isso dificulta a perda de peso. Às vezes ele não faz dieta, porque tem gente que está tomando a caneta e não muda. E senta a marreta na... E aí fica mais difícil, né? Eu conheci, Diana, pessoas que fizeram até bariátrica e depois ganharam peso, assim, ficaram até mais obesas do que estavam. E a questão emocional que você falou. Tenta fazer a dieta, mas a cabeça tá daquele jeito que era antes. É muito comum. Então, é muito comum isso, né? Então, toda terapia para perda de peso, o tratamento, né, a bariátrica é um deles, o remédio, ela tem que ser complementar
a uma mudança de estilo de vida que envolve dieta, exercício, né? E a terapia emocional, porque o emocional está muito ligado ao comer. Então, você come, você libera dopamina, você fica bem. Tem um sistema de recompensa ali. Eu vou falar que eu treino para poder comer tudo que eu quero. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, você tá bem. Mas se você, de repente, parar de treinar, você vai ganhar peso. Com certeza. Você falou da alimentação, eu estava vendo aqui e conversei com alguns nutricionistas para a gente bater um papo, porque tem uma relação, uma ligação muito grande. A questão de mesclar na refeição, por exemplo, beterraba, feijão, porque tem a deficiência de ferro, a questão da anemia. Certo. Também é algo muito importante de esclarecer. O atleta ele tem uma fisiologia específica, uma necessidade diferente do não atleta. Isso envolve proteínas, vitaminas. Então, é muito importante ter uma individualização e acompanhamento. O atleta ele vai muitas vezes demandar mais de vitaminas e minerais do que a pessoa que não treina, porque ele produz tanto radicais livres que ele precisa dessas vitaminas para neutralizar, né? A demanda metabólica, a taxa metabólica dele é muito mais alta. Mas, como você falou da deficiência de ferro, isso é extremamente comum, e principalmente nas mulheres. Mais de 40% das mulheres têm deficiência de ferro. Por conta da menstruação? Tem vários pontos. Assim, a mulher geralmente come menos carne. Eu, por exemplo, não como carne desde 15 anos de idade. Nossa. Eu não gosto de carne. Eu sou muito carnívora. Mas, assim, mulheres eu vejo, não é o meu caso, mas a maioria gosta mais de doce, carboidrato, carne é mais homem e tudo. Mas tem uma questão da ingesta, de muitas quererem controlar peso, aí corta, né, a alimentação. Tem a perda. E a absorção, às vezes, ela está comprometida. Muitas vezes porque toma um remédio para o estômago ou toma um outro suplemento de vitamina. O próprio anticoncepcional pode atrapalhar a absorção. Existe uma variação individual. Então, tem a gestação. Então, a deficiência de ferro ela é muito comum na mulher e ela vai piorando ao longo do tempo. E tem um problema que a reposição do ferro oral, ela demora. E nem todo mundo tolera bem, porque o tóxico, né? O ferro ele dá muito sintoma gastrointestinal. Então, às vezes, dá constipação, cólica, prisão de ventre. E aí, a pessoa não toma direito. Aí, não toma direito, não melhora. Mas hoje, a gente tem formulações injetáveis, ferro venoso, que você pode fazer e melhora rápido. Mas isso que você colocou é importante, porque a demanda de vitaminas no atleta, ela geralmente é maior. Vitamina D, ômega 3... E o nitrato entra onde nisso? O nitrato ele é um vasodilatador. Tá. Ele vai... Por isso que dá essa diferença que o pessoal... A beterraba, quando ele botou ali a beterraba com feijão, eu entendi que era por conta do ferro. Por causa do ferro. Por exemplo, tem nutricionista que fala... Mas a beterraba tem nitrato, né? Mas a beterraba é fonte de suco nitrato. de laranja, mistura com beterraba, dá uma... né? Assim, a ideia é você tentar atingir todas as necessidades de micro e macronutrientes para você ter uma saúde boa. Tem pessoas que você vai ter uma ou outra deficiência que você vai precisar suplementar ou corrigir através para equilibrar. Mas a questão da beterraba, como o Armando falou, que é o seguinte, a beterraba é uma fonte de nitrito que vai ser transformada em nitrato. E o nitrato é o quê? Vasodilatador. E na hora ali do sprint, do exercício, você precisa dilatar os vasos para o músculo para desempenhar melhor. Só que para você atingir um nível de nitrato suficiente para te dar ganhos em segundos, você precisa de uma quantidade grande. E essa quantidade já foi estudada, que é 400 miligramas de nitrato. De uma forma relativamente aguda, assim, 6 dias antes de uma prova. Só que você não consegue isso com uma beterraba. Você precisaria de 4, 5 beterrabas todos os dias até a competição. E aí surgiu isso. Bom, eu vou dar a você, ao longo de um tempo, uma quantidade boa de nitrato através da beterraba. Então, você comer todos os dias beterraba, feijão. Mas, no período ali pré-prova, você suplementar com uma dose extra para te dar um ganho. Porque o suco de beterraba, você imagina, fica difícil até digerir. Então, por isso vieram os suplementos. Entendi. Porque você tomar um suco de 4 beterrabas, coar de manhã, com laranja, tudo, primeiro, você já perdeu 30 minutos do seu treino. Depois aquilo ali vai ficar subindo e descendo. Ganhou a dilatação, mas perdeu o treino. Perdeu o treino, né? Vai e ficar aquilo ali vai durante o treino. digerir, né? Então, você não vai conseguir absorver. Essa é a parte legal, porque os suplementos, eles vieram para tornar o processo um pouco mais prático. É um suplemento, né? É um suplemento. Você vai comer todo dia, beterraba e tudo, mas ali, pré-competição, você vai lançar mão de um suplemento que vai te dar uma concentração grande de nitrato que vai te ajudar. Aí é legal. Você imagina numa prova de Ironman, você ter que abrir
um pão, comer granola com iogurte. Não dá. Beterrabas ali. Não tem como. Aí você tem que usar o gel, você tem que usar isso. Deixa eu aproveitar o gancho, porque a gente está falando de suplementos. Irmãs da Terra tem os suplementos, nosso patrocinador, uma variedade de opções, além de marmita fit, que a alimentação tem que ser equilibrada, tem que ser saudável. E quando é prática, se você consegue comprar congelada, colocar na sua geladeira, no seu congelador, levar para casa, melhor ainda. E a novidade que a gente trouxe aqui já começou lá na loja da 7 de setembro, o Gelato Premium, que é aquele sorvete incrementado, né? O Gelato. Tá lá à disposição, aproveitar esse calorão do verão. Irmãs da Terra, que tem loja também no Camboinhas Mall, na região oceânica de Niterói. Powerade, agora fazendo essa nossa pausa Power, falar de suplementação e também de hidratação isotônico com eletrólitos e vitaminas. Novo Powerade, 0 açúcar, 0 calorias, sabor mix de frutas, que é esse que a gente está aqui expondo para você. Armando está degustando, também estou aqui me hidratando, sem cafeína, taurina ou estimulantes. Tecnologia Ion 4 fórmula com 4 eletrólitos, sódio, cálcio, potássio e magnésio, hidratação para o corpo e para a mente. E aí, para complementar os nossos patrocinadores, Barcelos Esporte, e eu sei que a Diana, que também é atleta, ela comprou a primeira bicicleta. Você sabia dessa? A primeira bicicletinha foi lá na sua loja. Pois é, comprou a primeira bicicleta e hoje é campeã brasileira, né, de time trial, né, de contrarrelógio. É a nossa campeã brasileira de contrarrelógio que foi disputar. Vamos entrar nesse tema aqui, Diana. Como é que foi a sua competição? Quero saber aqui ao vivo. Como é que foi lá? Você foi para a Suíça, né? Não, foi na Austrália. Na Austrália? O Mundial. Austrália? Foi a Austrália. Meu Deus do céu. Mundial Do outro da lado do UCI. mundo. Para a Austrália agora, final de outubro. Começou assim, as primeiras competições que eu fiz da CBC foi em 2018. Eu não pedalava para competir, assim. Eu fui para Goiânia, para o Brasileiro, porque minha irmã morava lá. Aí fiz a primeira prova de contrarrelógio com uma speed. E fiquei entre os 3 primeiros. Aí no ano seguinte fui de novo, fiquei em segundo. Eu falei, poxa, eu acho que se eu investir numa bicicleta de contrarrelógio, eu acho que eu vou me dar bem. E eu sempre gostei muito do passo, de andar rápido ali, de ficar pá. E aí eu peguei minha primeira bicicleta de contrarrelógio em 2022 e aí ganhei o meu primeiro brasileiro, que foi em Macaé, 2022. Olha isso. 2023, ganhei de novo brasileiro. Aí foi Palmas. 2024, Cuiabá. Ganhou também? Ganhei também. 2025, Brasília. Então, em 2025, na verdade não, 2024, como eu já tinha 2 títulos brasileiros, eu falei, poxa, agora eu acho que eu precisava de um desafio maior. Aí eu tinha acabado de sair do brasileiro e eu ganhei inscrição daquela prova da UCI de Pomerode. Poxa, era final do ano já, quase novembro. Eu tinha um monte de viagem, eventos, não sei o quê. Bom, mas eu vou fazer. Aí fiz e fui classificada. Você tem que ficar entre os 3 primeiros na prova da UCI do Brasil para ir para lá. Eu nem sabia que se você fosse campeão brasileiro, você poderia pleitear isso. E depois eu fui descobrir, agora, né, esse ano, depois de ter ido para a Austrália, descobri. E aí eu falei, poxa, já que ganhei, quem sabe? Eu comecei a vislumbrar essa possibilidade. Aí eu procurei a Niterói de bicicletas. É mesmo? Foi lá que você procurou? Eu procurei Niterói de bicicletas, que estava fazendo uma campanha grande. Eu falei assim, gente, olha, eu já tenho aqui 3 títulos brasileiros de ciclismo, ganhei o Mundial. Poxa, eu queria o apoio da Prefeitura de Niterói. Eu treino aqui, nasci aqui, moro aqui. E aí eles me deram. Que legal. Eles me deram apoio para ir. A Secretaria de Esporte lá com o Galo. Exatamente. Aí eles me deram apoio. E aí eu ganhei a inscrição e tal. E fui. E eu falei, nossa, agora eu preciso ir para ganhar. E eu comecei a botar na minha cabeça que eu ia para disputar pódio, ganhar e tal. Então, esse ano de 2025 foi um ano muito duro, porque foi um ano de muita viagem, muito evento e treino, e eu queria fazer o Mundial bem. Bom, fui para a Austrália, foi em outubro, né? É uma viagem muito longa. Muito longa, cara. E, assim, nós que somos amadores, a gente tem que ver tudo, né? Que quem é um atleta de World Tour, só se preocupa em comer, dormir e treinar. Eu não, tinha que procurar um mecânico para montar e desmontar as bicicletas, tinha que alugar carro, tinha que ver logística, alimentação. E lá era tudo muito longe. Então, e eu até entendo, essas provas, eles fecham a estrada. Então, a prova de montanha foi uma prova de 140 quilômetros, sem carro. Então, é tudo muito longe. Não tem... Lá o pessoal leva a sério mesmo, né? Não, fecha mesmo. Fecha mesmo. Bom,
como é que foi? Fiz tudo por conta própria, fiquei longe, que eu fiquei em Melbourne, era 2 horas até o local, ida e volta, viajando, e lá tudo mão inglesa, para você dirigir o carro, tudo na contramão, o motorista na contramão, aquelas vans, aquelas coisas. Então é um pouco aventura ali, porque você viveu uma situação completamente nova. Você tá em outro país, com uma outra cultura, dirigindo na mão inglesa, fazendo tudo diferente, e lá o controle ali de multa no carro deixava a gente muito tenso, né? Eu fui com meu marido, ele foi me ajudando, me deu bastante apoio. Aí, o primeiro dia que eu fui fazer o reconhecimento, minha roda traseira, ela parou de funcionar, ela bloqueou alguma coisa no freio na hora de montar. Aí vai eu para uma outra cidade, busco um mecânico da especialidade. Então, essa logística de você ir, voltar, muda. Aí arrumou. Aí no outro dia eu falei, não, agora eu tenho que fazer o reconhecimento da prova. Aí fui fazer o reconhecimento da prova, fiquei andando ali, e meu marido assim, gente, você tem que vir aqui, porque tem que medir a TT. Não, mas está no gabarito. Não, você tem que medir. E eles fecham na hora que marca, assim, 5 horas. Eu cheguei 15 para as 5 para medir, e minha TT não passou. Não passou. Na véspera. Porque é cheio de regra, né? Cheio de regra. 5 centímetros atrás do movimento central. Não, o problema era o ângulo do clipe, né? Tava muito alto. Aí eu assim, gente, alguém, por favor, me ajuda, porque a prova era no dia seguinte de manhã. E aí tinham duas equipes da Shimano ali. Aí o primeiro tentou, falou assim, olha, não sei. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu vim do Brasil, você tem que arrumar, eu tenho que competir, eu não posso dar com o guidão assim. Aí um senhorzinho lá, com muita paciência, de uma outra barraca da Shimano, ficamos lá até as 7 da noite. Ele passou do horário dele. Eu falei, não acredito nisso, porque assim... porque lá gringo só que eu acho que ele foi com a minha cara e ficou com pena. Eu tava quase chorando. Teve empatia, né? Eu tava quase chorando, pelo amor de Deus. E aí ele desmontou, tirou uma pecinha e ela ficou mais baixa. Então, assim, tudo isso para um atleta amador, né? Porque um atleta de World Tour, ele pega uma outra bike e te dá. Acabou. Aí era longe, então eu tinha que acordar bem mais cedo, porque tinha 2 horas para chegar no local. E como eu pedi apoio da prefeitura, eu não consegui reservar tudo com antecedência. Então, eu peguei um hotel muito longe. E lá, como é interior, é Austrália, mas ficava numa costa, que é onde tem surf, e deserto. Imagina uma reserva gigante que não tem... Foi em Gold Coast, não, né? Foi na Ocean Road. Acho que eu já competi lá. É lindo, porque é mar do lado, montanha de outro, pista vazia. A minha única preocupação na hora da prova é não pular um canguru na frente, assim, que estivesse atrapalhando. Mas pior que depois eu vi vários cangurus ali pulando, eles ficam soltos, igual o gado, né? Pastando ali. Bom, aí nessa logística toda, no dia da prova, estava tudo bem, mas isso afeta, né, psicologicamente. Você fica tenso ali. Emocional. Na véspera, você tem que relaxar, botar a perna para cima e dar tudo certo. E um outro ponto ali, que é um aprendizado também. Quem está lá tem uma estrutura. Então, por exemplo, contra-relógio, você tem que largar muito aquecido. Tem. Não dá pra aquecer. Aí ali um percurso curto, não tinha como aquecer muito. E aí você tem que... Quantos quilômetros era a prova? Foram... 14 quilômetros. 14 quilômetros. Densidade lá na... Aí você tem que se posicionar para eles poderem medir, fazer o gabarito e espera. Nisso tudo dá quase 45 minutos. Então, por mais que você tivesse aquecido, com 45 minutos, estava frio. Eu larguei tremendo, assim. Qual era a temperatura frio. lá? Era 12 graus. Para mim é frio. Não, é frio. E você com aquela roupa fininha, sabe? E aí eu vi uns atletas da Austrália do lado, com aquele rolo pingando. Sabe? Eu falei... você não levou rolo, porque rolo é um peso danado. Não tem como. Então, sabe o que a gente fazia? A gente tirava... quando a gente colocava a bicicleta dentro da área de transição, não podia mais sair para aquecer. Sim. Então a gente tirava a corrente e ficava pedalando sem corrente. É bem interessante, cara. E funciona, tá? Você consegue ficar pingando também. Apoia em algum lugar. Eu teria que ter um mecânico do meu lado para fazer isso. Porque eu não arrisco mexer ali, nem pensar na... Pode me carregar da próxima vez que eu vou. Um staff aqui, desse aqui. Então, assim, tudo isso é um aprendizado. E na hora você tem que estar muito concentrado. E o percurso era um percurso muito técnico, que não me favorecia tanto. Porque, para mim, um percurso que favorece é um percurso plano. Sim. Aí, assim... muito bom para mim. Ali era um percurso com subida e descida. E pelo incrível que pareça, o meu problema não era subir, era descer. Porque era um percurso bem tortuoso. Então, imagina Canoas, vista chinesa. Muito técnico. Que você sobe fazendo aquelas curvas, e desce aí depois desce fazendo aquelas curvas. Subir fazendo curva, ok. Você tem que fazer sua força máxima e pronto. O problema é descer.
sem frear, fazendo curva. Que de um lado é um barranco, você vai cair lá na água, e do outro é mato. Então, assim, na descida, né, com aqueles barrancos ali, eu achei muito tenso. Eu tinha que treinar, assim, alguns meses descendo ali muito rápido, com roda fechada, clipada. Quando inventa, sacode a bicicleta mesmo, Inventou muito. Inventou tanto que eu não competi com a minha roda dianteira tri-spoke. Sim. Eu fui com a roda normal, né? Normal na frente. A da frente é que sacode. Da frente sacudia muito. E a gente recebeu o Rafael Pazos aqui e vocês estavam até falando, Karen e Armando, da dificuldade que é treinar hoje, principalmente em Niterói, né? Lá no Rio tem até as áreas de proteção, ciclismo, mas para você, com condições todas adversas que você teve, cultura, né? Falta cultura, porque as pessoas veem a gente pedalando na rua, aí passa tirando fino, gritando, buzinando, como se você tivesse errado de treinar na rua. E as pessoas não esquecem que a gente tem direito de usar a rua e que a gente na rua é prioridade em relação ao veículo mais forte, né? O maior cuida do menor. O maior cuida do menor. E às vezes a gente está andando num lugar ao lado de uma ciclovia e eles também brigam com a gente. Mas a gente está andando a 50 por hora. Não tem como estar na ciclovia. E a ciclovia tem um limite de velocidade. É muita desinformação mesmo. É muita desinformação. Pessoal, ciclovia não é para treinamento. Treinamento é na rua. Então, quando você vir, né, um ciclista na rua, ao invés de buzinar, incentiva. Nós temos aqui a nossa campeã brasileira aqui, que vocês ficam buzinando. E aproveitar e convidar a galera. Já tem alguns cortes rolando aí no nosso Instagram, 3A Pode Mais, e a íntegra do episódio com o Rafael Pazos, que foi sobre mobilidade urbana, com dúvidas, com vários esclarecimentos. Foi muito boa. Foi muito bom. E tá lá também no YouTube. Checa lá, compartilha para você saber e também não ficar desinformado e achar que você tá falando uma coisa que é equivocada, né? Verdade. Essa que é uma questão importante. Tem um outro lado também, porque tem muita ciclista que não sabe andar e que acaba comprometendo quem anda direito. Tem muita gente mal educada, ciclista mal educado, assim como tem motorista. Ontem eu estava andando em Piratininga e tinha uma menina andando na contramão, sem capacete, com fone de ouvido, passeando, devia estar 10 por hora na contramão, e ela assim, quase se acidentou uma outra pessoa. Eu expliquei pra gente, a ciclovia é pra ela. Eu estava na rua porque eu estava com TT, mas ela tinha uma ciclovia do lado dela para ela continuar passeando, e ali ela podia andar nas duas mãos. E é algo que todo mundo comenta que é importante. Às vezes tem um ciclista que está passeando e não respeita o sinal. O carro para e o ciclista continua. O pedestre às vezes é atropelado. Isso é uma outra questão importante dos dois lados, que é a questão da educação. Da questão da educação. Deixa eu abordar um tema aqui. Você falando, né? Você é médica, é atleta. A gente sabe que sua rotina deve ser uma loucura para você conseguir treinar, conseguir os resultados que você consegue e ainda trabalhar muito, estudar, viagem, isso tudo. E aí, um tema que eu queria abordar é falando até do overtraining. Né? Como você tem essa vida agitada, existe alguma forma de você identificar, né, que o atleta está em overtraining? Sim, isso é muito importante, porque é uma linha tênue, né, entre do cansaço e fadiga. Então, temperatura corporal é uma forma de você identificar, né, você está com uma temperatura mais alta, monitorar a frequência cardíaca. A basal, você vê a sua frequência cardíaca ao acordar e a sua variabilidade cardíaca. O Braga, né, o Fabrício deve ter falado um pouco sobre isso também, de você, quanto maior a variabilidade cardíaca, melhor para o indivíduo. Quando ele começa a diminuir essa variabilidade, você já pode estar acordando com ela alta e não consegue, né, subir muito. Sim. Então, olhar para isso. E eu acho que a gente tem que aprender, né? Assim, quem é atleta tem que ouvir seu corpo. A gente conhece o nosso corpo. Às vezes a gente força, né? Pô, tô cansado, não, mas eu tenho que treinar. Isso acontece, né? Pô, não, hoje eu preciso... queria ficar... Não, mas eu vou, porque você tem ali a disciplina que faz você ir. Mas eu acho que tem algum momento que você tem que parar e olhar, assim, para você, tentar perceber, não, hoje... Tem dia que não rende. Com certeza. Teve um dia, foi essa semana mesmo, que eu acordei muito cansada, tinha feito treino de musculação na noite, era 4h40 da manhã, poxa, mas eu marquei 5h30 de pedalar com todo mundo. Aí sabe quando você acorda assim, lenta, e aí, sabe, não rende. Não rende, depois você fica o dia inteiro exausto. Aí em contrapartida disso que você está falando, você pega o Michael Phelps, que disse que treinou 364 dias, ficou um dia... Por isso que ele é o Michael Phelps. Mas, pois é, cara, mas entendeu? Esse cara não tem overtraining, cara? Porque o cara treinava... Não é normal, até porque todo mundo tem que ter descanso, né?
O descanso é importante. E no exame de ativo, sangue, né? O overtraining, você consegue tudo isso é identificar importante. os fatores. Sim. Então, você começa a perceber anemia, deficiência de ferro, alterações hormonais. Então, você começa a ter um aumento de cortisol, você começa a ter uma diminuição dos hormônios sexuais, feminino, um homem masculino. Você começa a ter deficiência de vitamina D. Você começa a ter vários sinais ali de que essa saúde não está bem. O overtraining é quando chega naquele limite, naquele extremo, que você, olha, não dá mais. E tem um diagnóstico diferencial importante, que é um REDS, que é a síndrome da deficiência energética relativa. Que a pessoa, que não é um overtraining, mas é uma falta de energia excessiva. Então, é aquela pessoa que está lutando com peso, controlando caloria, porque precisa estar com peso baixo, e fazendo muito volume, e ela vai entrando num déficit de energia crônica. Déficit. O cortisol sobe muito, né? Não, o maior problema é os esteroides sexuais. Começa a cair. A mulher para de menstruar, ela acha que é normal. Ai, que bom, não estou menstruando, né? Ela para de menstruar, começa o risco de fratura de estresse, irritabilidade. E uma coisa que chama atenção o esporte tem que ser prazeroso, né? Então, você começa a acordar sem vontade de pedalar, né? Você está começando a sofrer com aquilo, opa, tem alguma coisa errada. Mas isso aí é 80% dos dias é assim, cara. Assim, eu, pelo menos, quando eu treinava profissionalmente, cara, 80% dos meus dias eu acordava exatamente do jeito que você está falando aí, cara. Será que você não estava com overtraining? Com certeza, mas eu ia assim mesmo. Não tinha jeito. Assim, mas também tem aquilo, né? A gente está no início de ano. É um ciclo que está começando. Mas também a gente não está falando do atleta profissional. A gente está falando do atleta amador. De um amador, geral. Por exemplo, você deve ter tido uma parada como todo mundo. Sim, diminui volume. Aí quando volta tem que ser de forma progressiva. Devagar. Né? Fazer o check-up, que é o que a gente sempre fala aqui, procurar o médico, o cardiologista, né? O endócrino, o nutricionista. Se você quer performar, você tem que... Assim, a gente não investe em equipamento, não investe no detalhe. Então, se você quer performar, você tem que ir em todos os detalhes. Porque a vitória é um conjunto de vários detalhes que você tem que estar tudo sincronizado ali para dar o resultado. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu brinco do seguinte: você não treina para melhorar, você treina para piorar. Você treina para piorar. Como é que você melhora? Vai para casa, come e dorme. Se você começar um treino de 120 quilômetros extremamente extenuante, você começou o treino agora, terminou daqui a 4 horas e meia. Quando você terminou, você está melhor ou pior do que quando você começou? Geralmente está mais cansado. Então você piorou, né? Então você treina para quê? Para piorar. Nesse ponto de vista... Você treina para piorar, você não treina para melhorar. Aí você vai para casa, come, dorme e melhora. Dia seguinte você está mais forte e assim a gente vai. O problema é o amador que trabalha muito não consegue dormir. Esse é o ponto aí, que é o risco. É o seu caso, você trabalha muito. Então, uma coisa que me ajuda é o relógio para monitorar o sono. Então, isso foi um foco... Onde eu sempre tive uma deficiência no sono. Porque você tem filho, você tem marido, você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar, você tem que dar aula, você tem que... É aluno, é paciente, não sei o que lá, e o treino... Aí, assim, você não quer deixar de treinar, você não quer deixar de fazer nada. Onde você tira? O do sono. Essa é uma tendência, e cada um tem uma particularidade. Eu tenho acompanhado muito o Tico Santa Cruz, que viaja muito, e ele vira e mexe, ele coloca lá os treinos dele, a tabela. Hoje eu não vou fazer isso, porque eu tive que ajustar, porque eu tinha uma viagem, que eu tinha um show para fazer, tinha um ensaio, e o corpo tem que respeitar aquele momento. Olha só, o papo tá excelente, mas a gente tá entrando na reta final do nosso podcast. E a Karen Casalini sempre faz um ping-pong, um bate-bola na reta final. E aí, tá com vocês agora a bola. Vamos lá. É mito ou é verdade infertilidade em atletas? É verdade se você chega nesse limite. Se você chega no limite da deficiência energética, do overtraining, vai te dar problema para engravidar. Mas se você está no equilíbrio, é mito. Exame de sangue para atleta, de quanto em quanto tempo deve ser feito? Dependendo da patologia, com mais frequência. Mas uma pessoa que está tudo bem, tudo normal, vai fazer um check-up pelo menos 1 a 2 vezes por ano. Aí vai depender se vai precisar fazer alguma correção. Aqueles fatores de referência que vêm no exame de sangue, eles podem ser levados em conta também para um atleta ou não? Não, independente de atleta ou não, esses valores eles precisam ser individualizados. Então, por exemplo, você vê muito ali no colesterol, não é o valor de referência, é o risco que a pessoa tem. Então, dependendo da história, aquele valor vai ser, o mesmo valor vai ser alto ou baixo. Por exemplo, um valor de colesterol numa pessoa que tem diabetes, 100 é alto, numa pessoa que não tem diabetes é normal. Então, o valor de referência, ele depende do contexto clínico. Então, tem que ter cuidado que... É um fator
tem que ser correlacionado ao outro para poder ter uma... condição clínica, Então tem que tomar cuidado. Correta, dá uma ideia, né? Global, mas tem algumas particularidades. Queda no libido nos atletas, isso é normal? É comum? É comum, não que a gente espera que isso seja normal. É comum por vários motivos. Primeiro, não dorme, extremamente cansado. Imagina, você fez um Ironman, que você tem libido? Não, você está cansado, mosto, exausto. Mas uma condição que é comum por conta do excesso de treino, que é a deficiência energética relativa, né, que é a tríade da mulher atleta, também acontece no homem, vai dar queda de libido, que vai levar à diminuição dos níveis de esteroides. E o overtraining também pode dar. Então, se você é atleta, está com diminuição de libido, procura o médico, veja se você não tem nenhuma condição extrema, se está tudo bem. Porque assim, esporte é saúde, né, gente? Sim. Esporte tem que dar saúde. Se você está no esporte e começou a piorar vários aspectos da sua vida, vamos rever aqui, tem alguma coisa fora do equilíbrio aí, né? Vai agora dar uma dica, principalmente para as mulheres, que eu vejo isso muito comentado, das mulheres principalmente que estão nesse período, climatério, menopausa, que é a queda absurda no rendimento. O que você daria de dica para essas mulheres? Então, ela, nesse momento, mais do que em outros momentos da vida, ela precisa ter muito cuidado com a alimentação. Então, quando você tem 20 e poucos anos, né, você come besteira, está tudo bem. Ela não vai poder mais comer. Tem que estar muito cuidado com a alimentação, né, o peso, o sono. Então, se você não dorme bem, e um dos sintomas de climatério e menopausa é a insônia, você não tem como ficar bem. E aí eu acho que ela precisa de ajuda. E às vezes ela não pode fazer reposição hormonal, tudo bem, existem outras terapias. Não é a única forma de tratar a climatério e menopausa, não é hormônio. Existem medicamentos, até alguns antidepressivos, que podem ajudar no sono, no libido, na questão do humor, né, na qualidade de vida dela como geral. A gente tem que ver a pessoa como um todo, né? Então, se tem alguma coisa que não está bem, ela precisa de ajuda. Não é normal passar esse período mal. Entendeu? Não é só, menopausa, minha filha, olha, tchau, que agora acabou a vida para você. Não. Pelo contrário. Verdade. Diana, muito obrigada por você ter vindo aqui. Nossa, foi maravilhosa aqui, muito esclarecedor, muita coisa legal. Quando passa rápido, aqui, né? Porque o negócio foi bom. Foi ótimo. Muito rápido. E você vai, obviamente, levar aqui alguns brindes. Tisha, que é nosso apoio aqui no 3A Pode Mais. Óculos para você fazer o seu treino, óculos escuros. Vamos ver se combina com chique. O seu... Eu acho que vai combinar contigo, sempre combina. Eu não esperava esse presente. Aqui, ó, um presente para você. Ó, combinou, ó. Olha só, Karen tá sempre atenta. Olha, combinando para você. Que isso? Bia Simeão também tem um cookie maravilhoso para você também levar para casa. Isso aqui é pro lanche. Pro lanche. Isso é maravilhoso isso aí. Muito gostoso. Nossa senhora, isso Lembrando muito que bom. Nós também temos aqui o patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra e Barcelos Esportes. Sempre com um recadinho final, recado olímpico do Armando para fazer aquele apanhado do episódio. Cara, esse episódio foi fantástico, né? Diana já é uma querida da gente, cara. É uma atleta de Niterói, raiz. Orgulho da nossa cidade. Orgulho da nossa cidade. Na medicina e no esporte. Na medicina. Obrigada. Deu para ver a referência, né? O nível da conversa aqui, como é que ocorreu. No esporte, campeã brasileira, foi representar a gente agora na Austrália, contou a história aqui pra gente. A gente só tem a agradecer, Diana, obrigado. Eu que agradeço. Por você estar defendendo não só a bandeira do Brasil, como a de Niterói, né, cara? De Obrigada, Niterói, que eu também defendo unhas e dentes aqui. Não, eu tenho um orgulho, assim, foi uma das coisas que eu fiquei bem emocionada, de chegar na Austrália com a camisa do Brasil e falar assim, gente, eu estou defendendo o meu país. Isso é bom demais. E eu fui a única mulher brasileira, né? Eram uns 10, tudo homem. Eu, a única mulher do Brasil representando. E, assim, milhões de australianos. Você imagina, australiano pra caramba, mais de 10 mil. E nós ali 6. A gente conseguiu fazer mais barulho do que os australianos todos. Assim. Então, a gente juntava, fazia, gritava. Era aquela vibração, aquela emoção. Então, assim, é emocionante você ir para fora, falar assim, nossa, estou representando meu Brasil, o meu país, demais, né? Minha cidade. Apesar dos nossos problemas aqui, a gente tem que ser orgulho, né? Tem que ter orgulho. E Sydney foi onde eu debutei nas Olimpíadas, né? Foi na Austrália. Muito legal, cara. A Austrália é um país fantástico. E esse ano vai ser Japão. Ah, é? E ano que vem é França. Vai pro outro lado lá de novo. Vamos embora, né? Vamos ver. Aí, Galo. Aí, ó. Tô esperando apoio. Vamos dar apoio aqui pra Diana. Seja do município, seja alguma empresa. Ó, fique atento aqui, ó, representante do esporte, da medicina, pra gente sempre ter aqui um papo muito bacana, muito legal. Compartilhe o 3A Pode Mais. Diana, ajuda a gente também lá com, dá um like aí, a sua galera. turma. Né? Dá like, compartilha e
até uma próxima oportunidade. Eu acho que você ainda tem muita história para contar. Vamos ter, Diana, muita história para contar. Vamos ter Diana 2 aqui rapidinho. Um novo episódio. E Obrigada. na sequência, toda sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, a gente tem um novo episódio do 3A Pode Mais no YouTube. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Diana. obrigado. Tchau.